Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando novamente para aquele nosso bate-papo, nosso encontro marcado, mais uma vez. Hoje nós vamos receber o Dr. Otávio Augusto Ribeiro. Nós vamos falar sobre saúde bucal dos idosos. A partir de 60 anos já é idoso. Tem pessoas de 60 anos super jovem, né? As pessoas cada vez mais jovens. Será que idoso ainda existe? As pessoas cada vez menos se sentindo idosos, né? As pessoas a partir dos 60 anos fazendo faculdade, tá entrando na aula de dança, começou a fazer musculação, descobriu tantas outras coisas. Será que o idoso cada vez não está ficando mais distante? Idoso não tem muito a ver com a cabeça, mas vamos saber, né? Se na questão dos dentes, né? Se muda a idade. Vamos ver, daqui a pouco o Dr. Otávio está entrando aí para esse nosso bate-papo. Muita gente me pediu, André, o que eu posso tomar para esgotamento físico e mental? Tá? Na live de ontem também muita gente depois pediu para repetir hoje sobre o remédio que eu passei ontem e falei também no programa Mulheres para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue para diabetes. Então deixa eu falar primeiro sobre isso. Eu falei sobre o picolinato de cromo. O picolinato é um mineral, tá? E falei também sobre o polvilho de lobeira. O polvilho de lobeira é uma cápsula, é uma fruta do cerrado que é tirado o polvilho desta fruta e é feito em cápsula para controlar os níveis de açúcar no sangue para os diabéticos e os pré-diabéticos. Falei ontem, muita gente pediu para me repetir, estou repetindo. Então, para controlar os níveis de açúcar no sangue para os diabéticos e os pré-diabéticos. É picolinato de cromo mais polvilho de lobeira. Tomar um comprimido de cada 40 minutos antes do almoço, 40 minutos antes do jantar, para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. E muita gente falou, eu queria uma vitamina para estresse, cansaço físico, mental, fadiga, que não tem contraindicação. Olha, a que eu mais gosto, até trouxe a caixinha aqui para mostrar para vocês, esta vitamina aqui, que chama CRAF. Eu tomo 2 vezes por ano, eu tomo, elas vêm uma ampolinha assim, ó. É uma ampolinha assim, é um líquido. Você põe um pouquinho de água, 3 dedinhos de água e toma uma ampola em água às 10 horas da manhã e uma ampola em água às 4 horas da manhã, da tarde, 2 vezes por dia, durante 8 dias. Você vai tomar 3 caixas. Depois, as outras. Aqui vem 16 ampolas. Então, durante 8 dias, vai tomar uma ampola em água 2 vezes por dia. 8 dias. Depois, vai tomar uma ampola só, um pouquinho de água, 1 vez por dia. Gente, esta vitamina, para cansaço, esgotamento, memória fraca, desânimo, é uma coisa fabulosa. Pessoas que estão com depressão, pessoas que são diabéticas, pode tomar. Pessoas que têm pressão alta, ajuda a controlar a pressão arterial. Quem tem úlcera, quem tem gastrite, pode tomar, que ela ajuda em tudo isso e ainda é um verdadeiro revigorante. O CRAF é maravilhoso. Eu tomo 2 vezes por ano e indico muito para meus pacientes, tá bom? Então, qualquer dúvida, se tiverem, onde eu posso encontrar o CRAF, André, o polvilho de lobeira? Muita gente me perguntou. Você pode encontrar lá na Natureza Equilíbrio. Você pode mandar o WhatsApp, eles mandam para vocês em qualquer lugar do Brasil. Pode pedir informações. É 011 99162 9753. 011 99162 9753. Muita gente perguntou, André, quando você vai estar na TV Aparecida novamente? Dia 2, viu, gente?
passa essa segunda-feira na outra. Eu vou estar na TV Aparecida, muita gente me perguntou, tá? Então, de vez em quando eu vou lá na TV Aparecida, no Santa Receita, trazendo dicas para vocês. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos tenha tido um feriado bacana, né? Quem vai emendar aí que tem um bom carnaval. Então vamos ver se o Dr. Otávio já está aqui para trazer informações para a gente, porque é através das informações que a gente pode se cuidar muito mais, né? Deixa eu ver se o Dr. Otávio já está aqui. Deixa eu ver aqui, já está aqui, Dr. Otávio. Doutor, opa, vamos entrar, Dr. Otávio. Oi, André. Doutor, obrigado por você estar aqui mais uma vez no feriado. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez seu convite e espero que a nossa conversa seja de grande valia, né, para as pessoas que estão nos assistindo e ajudem elas a dissiparem também essas informações sobre saúde bucal, sobre esse tema, né, saúde bucal para os idosos, que é um tema muito importante, né, que muitas pessoas têm dúvidas, André. Doutor, eu estava até brincando, falando, os idosos não estão sentindo mais o peso da idade, né? Os idosos hoje, a partir dos 60 anos já é considerado idoso, mas as pessoas estão se descobrindo, muita gente se descobre aos 60 anos, está fazendo faculdade, que bacana isso, né? Está viajando, descobriu a academia, está aprendendo a dançar, coisas que não pôde fazer antes, está fazendo. Mas na questão de saúde bucal, a idade tem a ver? Então, André, é isso que você falou, eu entrei no início da sua live e eu compartilho com você essa ideia completamente, porque eu tenho pacientes hoje que chegam no meu consultório com 60, 62 anos, 65, 70 anos, que são extremamente jovens, ativos, fazem academia, viajam, são muito inteirados nessa parte tecnológica, mexem em computador, WhatsApp, Instagram. Então, isso ajuda também na qualidade de vida deles de uma forma em geral, inclusive na saúde bucal, porque eles têm autonomia, eles saem sozinhos, eles não dependem mais tanto dos filhos, porque a nossa expectativa de vida aumentou muito, porque as pessoas se cuidam mais, então os nossos idosos têm mais autonomia durante mais tempo. Mas o que acontece? Eu sendo implantodontista, a minha especialidade é implantes dentários, e eu tenho muito contato, tenho muitos pacientes idosos. E as doenças, né, as alterações bucais que aparecem, elas são similares com as, independente da idade, né, do paciente. O que acontece é que, com o passar dos anos, o nosso organismo ele vai sofrendo desgastes, né, natural. Nossos órgãos, nossas articulações, os nossos ossos. Então, essas alterações, elas acabam ocasionando um aparecimento maior dessas alterações nos pacientes idosos. Mas essas alterações acabam sendo as mesmas que nós temos em todos os indivíduos, que são cáries, problemas gengivais, periodontite, gengivite, cárie, né, gengivite, xerostomia, que é uma alteração que é uma sensação de secura na boca. Ela aparece mais em pacientes idosos. Lesões bucais devido a próteses mal adaptadas aparecem em mais idosos também. E câncer bucal. Dessas alterações, elas podem aparecer em todos os indivíduos, mas as que aparecem mais em indivíduos idosos são os traumas, pelo uso de próteses, né, de dentaduras ou de próteses parciais removíveis, que acabam machucando, acabam até às vezes danificando outros dentes, por apertar, por serem próteses mal adaptadas. A prevalência de xerostomia, que é essa secura na boca, que ela aparece em indivíduos que têm algumas alterações sistêmicas, né, e que fazem uso de alguns medicamentos. E, sendo implantodontista, a maior queixa que eu tenho no meu consultório com meus pacientes idosos é a ausência dentária.
E essa ausência dentária, ela é devido a vários fatores. Muitos dos meus pacientes relatam que antigamente, quando eles eram mais novos, eles moravam no interior, moravam na roça, os pais não tinham esse cuidado que os pais de hoje têm. Então, que dava algum probleminha no dente, já ia extrair o dente. Eu tive pacientes que já relataram para mim que o pai mandou extrair todos os dentes e colocar dentadura com 17 anos para não ter mais problemas nos dentes. Nossa. E isso acaba sendo uma mutilação. Então, eu falo no meu consultório, né, que essa parte de alterações bucais, doenças bucais, ela não é só uma parte física, ela é uma parte mental também, psicológica, que abala muito os pacientes. Que eles chegam, às vezes, lá no meu consultório abalados psicologicamente, fragilizados, se sentindo mutilados pela ausência dos dentes, por uma falta até de conhecimento dos pais, né, naquela época, de ter um tratamento odontológico correto. Só que agora, com essa divulgação, né, da importância dos tratamentos odontológicos e da saúde em geral, esse tipo de coisas que aconteciam no passado estão cada vez mais diminuindo. Então, graças a Deus, eu tenho recebido cada vez menos pacientes nessa situação. Pati, um abraço, obrigado, Pati. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Um monte de gente entrando aqui, doutor. O bruxismo, ele pode ser desenvolvido na idade mais avançada, doutor? Ele pode sim, André. O bruxismo, ele é uma alteração que, como eu estava falando, tem uma causa muito forte psicológica, de estresse, de ansiedade, né? Mas o que acontece? O agravamento do bruxismo com o passar dos anos é que aquele dente que que é submetido ao bruxismo, durante anos e anos, ele vai ficando cada vez mais fragilizado. E com o tempo, você pode até ter a fratura desse dente, a perda desse dente, por esse trauma excessivo que ele recebe durante anos e anos. Então é muito mais assim, comum aparecer um paciente com mais idade, com um dente com problema devido ao bruxismo, do que um paciente novo, devido à ação do tempo mesmo, né? E essa falta dos elementos dentários, André, ela pode ocasionar outras alterações no indivíduo, né? Não somente a parte estética e a parte mastigatória. Pode causar dores de ouvido, dores de cabeça, dores de estômago, porque a pessoa não mastiga direito. Então, cada dente que nós temos, ele é uma peça muito importante na nossa boca. Eu digo que cada dente que nós temos como se fosse uma joia, porque é igual às nossas mãos. Se nós perdemos um dedo, esse dedo vai fazer falta na nossa mão. Se nós perdemos um dente, cada dente que nós perdemos também, ele faz muita falta para a gente. Então, o bruxismo é uma das causas que levam, né, a pacientes mais velhos, de várias causas que causam as perdas, né, as perdas dentárias, que pode ocasionar a perda dentária, sim, André. Doutor, na idade mais avançada, o que geralmente as pessoas reclamam muito no consultório? O que eles buscam mais, as pessoas? Então, André, o que elas procuram mais, no meu caso, né, o meu dia a dia, que são os implantes dentários, a minha maior casuística, meus casos são de implantes dentários, é realmente o trauma. Eles reclamam de que a mucosa está machucada, às vezes a língua fica machucada, amolecimento de dentes vizinhos, né, a esses dentes que eles têm, as próteses dentárias. Uma das coisas que mais incomoda os meus pacientes são, né, os machucados, as lesões causadas pelas próteses dentárias. E, consequentemente, a ausência de dentes. Então, são as duas maiores queixas que eu tenho no meu dia a dia. Depois vem cárie, gengivite, câncer bucal, que é muito difícil aparecer, graças a Deus, mas as maiores, assim, a que mais aparecem são as lesões bucais e as ausências, André. Doutor, o dente, quando ele amolece, ele tem recuperação ainda? Então, André, muito boa essa sua pergunta,
porque quanto antes for detectada, né, essa alteração no elemento dentário, mais fácil é o tratamento. Existem casos de periodontite. O que significa periodontite? Ela é uma alteração que ocorre nos tecidos de suporte do dente, que são a parte óssea, os ligamentos periodontais e a gengiva. Dependendo do grau, ele pode alterar uma dessas camadas, né? Ou as 3 camadas. Dependendo do começo, se nós detectamos no começo, nós temos alguns procedimentos que nós fazemos, como a raspagem, né? E a profilaxia, que são a remoção de tártaros ali, de tecidos inflamatórios que ficam ao redor do dente, no qual nós conseguimos recuperar esse dente, nós conseguimos estabilizar essa mobilidade dentária para que esse dente não seja perdido. Então, Olha dependendo, que legal isso. assim, né, Que bacana. nem todo caso de periodontite, de problema gengival, vira, né, um caso de extração. Então, se for detectado precocemente, nós temos chances de manter esse elemento dentário na boca, sim, André. Passou aqui, só que eu não consegui ler, que a mãe dela tem 100 anos, que ela parece que, eu entendi mais ou menos isso, que ela tem excesso de saliva na boca, e o que que pode ser feito? Então, Acho que eu entendi mais ou menos isso. então, André, a saliva, ela tem uma posição muito importante, né, na nossa boca. A saliva, ela funciona mais ou menos como se fosse a lágrima para os nossos olhos. Ela protege a nossa boca, a nossa cavidade oral, ela lubrifica a nossa cavidade oral, ela tem algumas funções de defesa e antibactericida. Então, em alguns casos, quando a pessoa tem menos saliva, é mais preocupante, porque a pessoa perde essa proteção que a saliva nos proporciona, tá? Existem alguns fatores que promovem a falta de saliva ou excesso de saliva. Alguns medicamentos, algumas doenças, algumas alterações como diabetes, né? Então, ela tem que procurar o médico dela, ver se ela toma algum medicamento que pode proporcionar essa hipersalivação, se ela tem alguma alteração sistêmica que pode provocar essa hipersalivação, para procurar, né, essa causa, porque a hipersalivação também não é agradável, né? A pessoa às vezes dorme, É, acorda com o travesseiro molhado, apesar de ser uma defesa para o nosso organismo a saliva, tudo que é em excesso não é bom, né, André? Então nós temos que ter um é meio o termo, equilíbrio, né? É verdade. o equilíbrio. Nosso organismo É. tem que sempre estar em equilíbrio. Então eu indico, né, recomendo que ela procure o médico dela para sentar. Não sei se ela deve apresentar algum probleminha de saúde, tomar algum medicamento, pelo fato da idade dela, provavelmente ela deve fazer uso de algum medicamento e ver com o médico dela se pode ser o efeito de algum medicamento que ela toma ou de alguma alteração sistêmica que ela tenha. Doutor, eu acho que todo mundo merece ter um sorriso bem cuidado, ter os dentes bem cuidados, em todas as idades, né? E às vezes tem pessoas que falam, mas a pessoa já tem idade, tem 60 anos, não importa a idade, e não importa quanto tempo a gente vai ter de vida, que nosso tempo é o tempo de Deus. O Com certeza. importante é, enquanto tiver vida, né, doutor, tá feliz, né? Pode viver 20 anos, 10 anos, 5, um ano, não importa, né? Mas todo mundo merece ter essa autoestima, ter uma mastigação legal, não ficar escondendo, pôr a mão na boca, né? Quando quer dar uma sorrir, ou quando quer falar, né? Isso faz tão bem para as pessoas, né, doutor? Não, com certeza, André. Sempre que nós conversamos, nós falamos sobre isso, né? Sobre a importância do equilíbrio da nossa saúde em todos os fatores da nossa vida. Eu sempre quando eu faço alguma palestra, falo em alguma live, eu sempre gosto de falar a definição de saúde. Definição de saúde é o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo e não apenas a ausência de doença. Então, É, eu sempre gosto de dizer isso porque no meu consultório eu atendo muitos pacientes idosos pela minha especialidade.
E eu sempre relato a história de um paciente que ele tinha 84 anos na época em que eu fiz implantes nele. Ele não tinha nenhum dente, ele tinha acabado de perder a esposa, e ele chegou ao consultório porque os filhos queriam que ele fizesse esses implantes, queriam que ele comesse melhor, queriam devolver a autoestima dele e até a vontade dele de viver, porque ele estava muito triste e deprimido devido ao falecimento da esposa dele. Aí eu fiz um tratamento, um senhor muito simpático, muito alegre, mas ele tinha alguma coisa faltando para ele, dava para ver que ele queria alguma coisa a mais. Depois que eu terminei o tratamento dele, ele ficou super feliz, o sorriso dele ficou super bonito, os filhos agradeceram, e depois de algum tempo, os filhos vieram falar comigo que esse senhor pegou, estava mais alegre, ele engordou porque ele estava comendo mais, ele estava mais disposto, começou a fazer exercício Legal. físico, foi para o Nordeste visitar os parentes, ficou 1, 2 meses lá no Nordeste. Então, o fato de ter colocado os dentes nele mudou a vida dele. Foi assim, o que estava faltando para ele retomar a vontade de viver de novo, para retomar a alegria de viver. Então, a ausência dentária, eu digo que não é apenas uma coisa estética, que as pessoas querem para sorrir, para mostrar para os outros. É mais do que isso. Ela é a devolução da sua função mastigatória, a devolução da sua autoestima, a devolução da sua segurança para ter uma vida social. Então, não só a saúde bucal, nossa saúde em geral, é a coisa mais importante que nós temos, André. A gente sempre fala isso, né, quando nós conversamos. É verdade, né? O equilíbrio do nosso organismo, o nosso organismo é a nossa casa, nós temos que cuidar muito, muito bem dela, né? E eu tenho relatos, assim, no consultório de histórias fantásticas que parece, tem pessoas que olham, ah, não, é só o dente, ah, não vai fazer falta, mas de pessoas que mudam a vida por causa do seu sorriso e da devolução da sua saúde bucal. Que bacana isso, né? É tão legal isso, a gente falar disso, né? Trazer isso para as pessoas, trazer alegria, segurança, a Sim. pessoa fica livre, né? Dá uma sensação de liberdade, né? A pessoa para sorrir, para comer, tira essa insegurança da pessoa. Isso é bacana em todas as idades. Eu sou muito a favor, não importa a idade que tem. Se é jovem, se é mais velho, não importa, né? O importante é que a gente resta de vida aqui, vamos ser felizes e viver da melhor forma possível, né, doutor? Não, com certeza, a segurança que você tem de ir a um jantar, de ir a um restaurante, não precisar É, sair para durante um jantar, para ir, né, ao toalete, para fazer a higienização da sua prótese depois, sorrir com tranquilidade, viver socialmente. Às vezes a pessoa trabalha, não vai bem no seu trabalho, não desempenha o rendimento que ela poderia por não sorrir. As pessoas acham que ela é uma pessoa carrancuda, que é uma pessoa triste, mas não, a pessoa tem vergonha de sorrir, a pessoa não tem os dentes. Então isso faz a total diferença na vida das pessoas, André. É muito, assim, eu tenho muitas histórias nesse sentido, assim, e fico muito feliz de poder ajudá-las, né? é verdade. E, doutor, e como cuidar da saúde bucal dos idosos? André, a saúde bucal dos idosos, ela tem que ter os mesmos cuidados que a saúde bucal de pessoas de todas as Qualquer idades. pessoa. A única coisa que nós temos que levar assim em consideração é que às vezes dois pontos na verdade que nós tomamos em consideração em todos os pacientes, mas que nos idosos nós temos que ter uma visão um pouco mais detalhada. Por exemplo, existem pacientes que vão até o meu consultório e que eu sempre pergunto se tem alguma alteração de saúde, os medicamentos que elas tomam, e às vezes elas não sabem dizer direito. Então, o bate-papo, a conversa com o paciente idoso é muito importante para nós conseguirmos captar se ele tem a capacidade, o discernimento de nos passar todas as informações necessárias de maneira correta. Porque às vezes nós vamos fazer procedimentos cirúrgicos em que nós precisamos saber direitinho todos os medicamentos que ela toma, se ela tem alguma alteração de saúde, se ela fez alguma cirurgia, todos esses detalhes. Então, esses são os detalhes mais importantes: a conversa, o questionário que nós fazemos, a anamnese,
para saber o grau de discernimento que esse paciente idoso, às vezes quando é muito velhinho, tenha. Esse é um dos cuidados que nós tomamos. Em relação à saúde assim, bucal em geral, o que eu sempre faço, o que eu adotei como protocolo no meu consultório, sempre eu peço radiografias e exames laboratoriais para saber como está a saúde da pessoa bucal e a saúde da pessoa em um estado geral também. Por quê? Porque tanto uma enfermidade bucal pode gerar alguma enfermidade, algum dano em outro local do nosso organismo, como uma outra enfermidade em outro local do organismo, outra patologia pode causar alguma alteração bucal também. Então, a conversa, a anamnese, o questionário bem detalhado, os exames laboratoriais. Os cuidados em casa, eles são muito importantes também, André. Muitas vezes, o paciente idoso, ele apresenta alguma alteração neurodegenerativa, em que ele não tem a capacidade motora de fazer essa higienização sozinha. Então, tem que ter alguém, as pessoas que moram em casa, com seus pais que são mais idosos, com seus avós, acompanhar essa higienização. Às vezes precisa fazer essa higienização para esse paciente mais idoso, para esse seu familiar, esse seu ente querido mais idoso. Se esse paciente ele está em uma casa de repouso, que os cuidadores também tenham esse cuidado, acompanhem, olhem a boca desse paciente idoso, vejam se tem alguma ferida, alguma lesão, alguma alteração nos dentes, tem que acompanhar muito de perto, porque quanto antes detectarmos alguma alteração, mais fácil é o tratamento. Existem alguns artifícios, André, além da escova e do fio dental, que auxiliam no cuidado dos pacientes idosos. Por exemplo, a escova elétrica. A escova elétrica é um artifício que ajuda muito para quem tem alguma dificuldade motora. Os irrigadores bucais, eles são como se fossem mini vaporetes bucais que você passa. Eles jogam um jato de água. E eles são muito eficazes para pacientes que usam próteses e implantes, porque elas tiram os resíduos, os restos de alimentos que ficam embaixo dessas próteses que eles acabam ficando. E com a escovação e com o fio dental, eles não saem. Existem escovas especiais também, que são as escovas que nós chamamos de unitufo e bitufo, que são escovas que elas têm uma cerda só, que nós conseguimos também passar entre os espaços das próteses, dos implantes, que são escovas também utilizadas por pessoas que utilizam aparelho ortodôntico. Existem também cuidados para idosos que a minoria das pessoas tem acesso, André, porque são cuidados que acabam sendo caros, como o cuidado de dentistas que vão em casa, que nós chamamos de home care, que são pacientes que estão impossibilitados, que estão acamados, e que o profissional, o cirurgião dentista, que ele vai com equipamentos específicos, ele é um profissional totalmente preparado para fazer esse tratamento domiciliar. Em casos de pacientes acamados, é um tratamento um pouco mais caro, que poucas pessoas têm acesso, mas é um tratamento que eu indico bastante. E tem também outro cuidado para pacientes idosos, que quando eles estão em hospitais, em UTIs, às vezes muito tempo também acamados, eles têm que receber a visita de um profissional, de um cirurgião dentista, para ensinar a higienização em um leito hospitalar, para ajudar esse paciente nessa higienização em ambiente hospitalar. Então, os cuidados com o idoso, eles são divididos em duas partes, eu diria. Uma são os cuidados diários e o outro são os cuidados que tem que ter de tempos em tempos, visitando o cirurgião dentista ou recebendo o cirurgião dentista na tua casa, em caso de pacientes que não têm essa possibilidade. Tem as pessoas de idade que são pessoas muito antenadas, que até trabalham ainda, que tem uma vida super ativa. Esse tipo de pessoa é mais fácil, né? Agora, aquelas pessoas que têm uma certa limitação, realmente a família tem que ficar acompanhando e cuidando, né, doutor? Sim, sim. É muito importante, É. né? O acompanhamento da família e o cuidado da família, André. Doutor, tem uma diferença dos implantes com pessoas de idade mais avançada e as pessoas mais jovens? Então, André, não tem a diferença. Não tem diferença. A técnica que nós usamos
para a cirurgia de implantes, né, para a reabilitação através de implantes dentários, ela é a mesma independente da idade. Qual que é o divisor de águas para a pessoa ser um candidato, né, ideal ou não ser um candidato ideal para reabilitação com implantes dentários? A sua saúde em geral. Se ela tiver uma saúde, se estiver equilibrada com a sua saúde, seus exames em dia, sua saúde em dia, bem fisicamente, ele está apto a fazer implantes dentários. Às vezes a idade não é o que determina isso. Às vezes eu tenho pacientes jovens que não podem fazer implantes porque, por exemplo, são diabéticos descompensados e pacientes mais velhos, de 85 anos, 86, que estão vendendo saúde e podem fazer os implantes dentários. Então, isso não é um impeditivo, né? A idade não é impeditivo para fazer os implantes dentários. O que muitas vezes acontece é que, devido à idade, a massa óssea, né, que o paciente tem, a estrutura óssea, com o tempo ela vai reabsorvendo. E isso é mais comum em pacientes idosos. Então, às vezes, chegam pacientes com uma reabsorção óssea tão grande que não tem condições de fazer implantes dentários. Então, isso seria um impeditivo maior do que a própria idade. Se tiver tudo compensado, se a pessoa for tiver diabetes, mas se a diabetes estiver compensada, se a pressão arterial estiver compensada, numa boa, né, doutor? Não tem problema nenhum. Se a pessoa tiver, né, algum probleminha desse, alguma doença sistêmica que estiver compensada, não tem problema nenhum. Ela pode ser submetida, sim, ao tratamento de implantes dentários. Doutor, hoje, porque cada vez está descobrindo mais técnicas, né? E cada vez que bom a ciência a nosso favor, né? Sempre descobrindo coisas novas. Tem alguns tratamentos mais recentes que evoluiu muito na questão dos implantes dentários, doutor? Tem sim, André, tem sim. Nós temos hoje em dia essa parte tecnológica que está cada vez mais avançada, né? Crescendo rapidamente, cada vez mais. Nós temos hoje a possibilidade de fazermos cirurgias sem cortes, que Olha que legal isso! nós chamamos de cirurgia guiada. Como funciona essa cirurgia, André? Através de um escaneamento que é feito intraoral na nossa boca, juntamente com a tomografia, nós juntamos esses dois artifícios e nós temos uma imagem 3D no qual nós construímos um guia que, através dele, nós vamos exatamente na posição onde nós vamos colocar os implantes. O que nós ganhamos com essas técnicas, André? Nós ganhamos uma cirurgia mais rápida. Uma cirurgia mais rápida nos traz um pós-operatório menos dor, menos inchaço, uma melhor recuperação e uma melhor experiência para os nossos pacientes. Então, no caso de um paciente hipertenso, que é ansioso, que é estressado, fazer uma cirurgia dessa, rápida, tranquila e indolor, é outra situação. É muito melhor do que assim, fazermos as técnicas convencionais. Então, nós estamos cada vez mais em busca desses artifícios que trazem mais conforto para nós que estamos fazendo a cirurgia e para os nossos pacientes também. Então, eu acredito que cada vez mais nós tenhamos novidades nesse sentido, André. Que legal isso, que bacana, né? Nossa, fico assim super empolgado com essas coisas, você trazer coisas boas para as pessoas, né? Para a saúde da pessoa, para o bem-estar. Nossa, que legal, e ainda sem sofrimento, né? Sem muita dor, né? Rápido, que bacana isso, né? A tecnologia nos ajuda muito, André. Na parte médica também, a tecnologia ela é um grande aliado nosso, né? Cada dia mais a tecnologia nos ajuda, André. É assim uma coisa fascinante. Doutor, o impacto de uma pessoa que faz os implantes dentários na saúde é muito grande, né? Desde a Sim, sim. mastigação, da segurança, são tanta coisa que as pessoas acham que pensam que é só melhorou o sorriso. Não é, Aham. é muito mais do que isso, né, doutor? Não, com certeza, André, porque o que acontece? Igual eu falei agora há pouco tempo, que algumas alterações bucais elas podem causar alterações em outros locais.
por exemplo, chegam pacientes para mim com os dentes em uma condição, eu diria que precária até, com muito Hum. tártaro, com inflamação, com sangramento. E o que acontece? A pessoa está ali convivendo com um foco infeccioso diariamente. E isso é Pode muito perigoso. Se a pode ter uma pessoa doença renal, pode ter uma doença renal, perder até a função renal, né, doutor? É muito sério isso, né? pode dar uma endocardite bacteriana, essas bactérias podem ir para o coração, podem ir para o pulmão, podem ir para outros órgãos e causar danos sérios. Então, às vezes, o que é melhor? Pegar, extrair esses dentes que estão já em um estado que são dentes perdidos, que nós falamos, dentes condenados, e colocar um implante. O que o paciente vai ganhar com isso? Ele vai ganhar a parte estética? Vai, com certeza, mas além da estética, ele vai ganhar a parte que nós falamos da saúde mesmo, né? Do seu bem-estar físico. Ela vai estar fazendo um bem para o organismo dela. Então, os implantes, eles causam diversos benefícios, eu diria, André. O benefício da saúde em si, o benefício da saúde que engloba mastigação, ausência de foco infeccioso na boca, diminuição de chances de ter problemas em outras regiões do organismo. E um fator, igual que eu contei agora do meu paciente, fator psicológico, André. O fator É. psicológico, ele conta muito para os pacientes. Eles têm pacientes que, assim, muda, a vida deles muda depois que eles fazem tratamento com implante, ou colocando uma prótese mesmo. O paciente que não comia direito, tinha dor de estômago, tinha dor de cabeça, tinha dor de ouvido, porque não mastigava direito, não tinha a sua dimensão vertical, né, que é a altura dos seus dentes, corretamente, aí força a articulação, dá dor de ouvido, dá dor de cabeça. Então, são vários assim, fatores, vários benefícios que o tratamento com implantes e o tratamento, os outros tratamentos na odontologia em geral, eles causam nas nossas vidas, André. A recuperação para as pessoas de idade e para as pessoas mais jovens é muito parecida, doutor? Ou tem muito, é muito diferente? Não, então, como eu te disse, André, essa questão da recuperação é um fator muito individual, muito particular de paciente para paciente. Existem pacientes mais idosos que eu pego, faço a mesma cirurgia, com a mesma técnica, a mesma quantidade de implantes, eu converso com eles no outro dia, nossa, doutor, não senti nada. E chegam pacientes jovens que eu faço a mesma cirurgia, a mesma técnica, o mesmo número de implantes e que relatam sentir dor, terem inchaço. Então, isso é um fator muito particular de cada, né, indivíduo e do momento que a pessoa está passando também, o estado de saúde que ela apresenta no momento. Se ela faz exercícios físicos, se ela se alimenta bem, se ela dorme bem. É uma somatória de coisas, de fatores que levam a pessoa a ter uma recuperação melhor ou uma recuperação pior, né, André? Porque o nosso organismo, ele trabalha em conjunto. É, Se eu for fazer um tratamento na boca, eu não posso olhar só a boca para eu ter um resultado satisfatório. Eu preciso olhar o organismo em geral, porque às vezes tem um todo, né? alguma coisinha que não está bem em outro lado que pode prejudicar meu tratamento. Como várias vezes eu converso com colegas médicos que estão tratando outras enfermidades dos meus pacientes, que eles entram em contato comigo para saber se ele tem alguma alteração bucal que pode ocasionar a alteração que ele está tratando, que ele está investigando. Então, a odontologia, ela visa um tratamento multidisciplinar. A gente sempre procura interagir com os outros profissionais de outras áreas para sempre darmos o melhor tratamento para os nossos pacientes, André. Doutor, a pessoa tem os dentes, mas não está satisfeita com seus dentes, com a cor do dente, o formato dos dentes. O que que pode ser feito para melhorar? Então, André, tem vários tratamentos que nós podemos fazer. Isso vai depender do que está ocasionando essa alteração de cor, essa alteração de formato. Às vezes, nós podemos fazer um clareamento. Às vezes, uma simples profilaxia, uma simples limpeza já deixa o sorriso da pessoa mais claro. É, Existem pacientes que
têm o formato dos dentes bonitos, o posicionamento dos dentes bonitos, mas fumaram durante uma vida inteira. Tem os dentes amarelados, o que pode resolver? Um clareamento. Então, o que nós sempre procuramos fazer? Sempre olhar, né, o caso de cada paciente, porque é uma coisa muito individualizada, André. Não é uma receita de bolo, por exemplo. Todo paciente que entra quer deixar os dentes mais claros, eu vou e faço um clareamento. Às É, vezes não é o caso, às vezes é só uma limpeza já resolve. Ou chegam pacientes que querem fazer lente de contato, facetas, e não é o caso. Às vezes só um clareamento resolve. Então isso é muito de indivíduo para indivíduo também, André. Mas nós temos hoje diversos tratamentos para deixar o sorriso dos pacientes mais harmônico e deixar os pacientes mais felizes. isso que importa. Doutor, as lâminas, você aconselha, é seguro, ela não pode estragar os dentes para quem quer colocar? Então, André, isso é uma pergunta que sempre me fazem. O tratamento com, né, com lente de contato, que é um tratamento que está super sendo muito procurado ultimamente. E ele é um tratamento que, com certeza, esteticamente, ele tem resultados incríveis. Mas é um tratamento que tem que ser feito com muito critério e por pessoas preparadas e gabaritadas para fazer. Porque existem indicações que fazem necessárias as lentes de contato. E tem casos que não são necessários. Normalmente, em pacientes que têm. Nós falamos dos pacientes, né, da melhor idade, os pacientes que têm mais experiência, mais idosos, que se submeteram a vários tratamentos durante o longo de uma vida toda. E tem um dente que fez tratamento de canal, um dente que tem uma restauração, um dente que tem uma coroa, um dente que ele bateu quando era pequeno na piscina e está escurecido. Como que eu vou fazer para deixar todos esses dentes harmônicos da mesma cor? Fica difícil. Eu posso fazer um clareamento, mas não vou conseguir chegar a uma harmonia. Um dente está um pouquinho mais quebrado, um está lascado, um está um pouco mais para frente, outro está um pouco mais para trás. E o paciente não quer fazer tratamento ortodôntico, não quer usar aparelho. É uma indicação para fazermos as lentes de contato. Então, cada caso é um caso, André. Tem pessoas que têm dentes conoides, pacientes jovens que usam aparelho e têm dentes conoides, são aqueles dentes pequenininhos, que é uma alteração normal que acontece com muitos jovens. Vamos fazer uma lente de contato? Vamos fazer uma faceta em resina nesse dente? Vamos. Por quê? Porque é a indicação. Então, tem que ter a indicação correta, André. Como qualquer tratamento, né, na odontologia. Muito importante, né, doutor? Porque também tem um monte. Veja bem, não é uma regra, tem gente séria. Sim, Mas às vezes sim. tem um pessoal aí que é como se fosse vendendo na feira, né? É por atacado, né? Aquelas clínicas que tem um monte de pessoas, de dentista ali atendendo, mas que não tem é, realmente, é, como que eu poderia falar que eu não quero colocar mal eles, não, tá? Mas são redes de tratamentos, né, que tem um monte. Então tem vários profissionais ali, não é o próprio dono que fica ali, não é aquele dentista, então muda muito aquele profissional, e que não faz um trabalho bacana, né? É porque o profissional acaba não tendo um vínculo com esse Saiu o som paciente, né, dele. André? Seu som Opa, cortou. Justamente agora. Né? tá me Sai e ouvindo? volta novamente, doutor, por favor. Tá, vou sair. Tem um monte de gente que Tá me pediu seu ouvindo? telefone e seus contatos. Sai e entra novamente, tá bom? Rapidinho, viu, Tá gente? ouvindo, não? Gente, Tá. procurar um bom profissional é fundamental. Em qualquer área, principalmente na área da saúde, temos que ter cuidado. Tem que ter um bom profissional, porque senão você pode ter uma enorme dor de cabeça também. Ó, aqui está a Miriam.
está falando justamente o que eu acabei de falar agora, ó, que ela foi, tem que ter cuidado, né? Tem que procurar um bom profissional. Tem que procurar sempre um bom profissional para você não ter dor de cabeça depois. Doutor, como é que as pessoas te acham? Tá um monte de gente que pediu seus contatos. André, as pessoas podem me achar no Instagram, nesse Instagram que eu estou conversando com você, que é o doutor.otavio.augusto.ribeiro. Me mandar direct que eu passo o contato do meu consultório, da minha clínica, será um prazer conversar com eles e recepcioná-los no meu consultório. Ó, é doutor Otávio ponto Doutor, Augusto. doutor.otavio.augusto.ribeiro. Tá, são 3 pontos, ó. Isso, Doutor ponto Otávio ponto Augusto ponto Ribeiro. isso mesmo, André. Tá aqui, ó. Puseram aqui já, Augusto Ribeiro. Tem um WhatsApp lá na clínica ou você não sabe? Eu tenho, André, mas eu não sei decor, André. Ah, Mas a não, tem importância. cabecinha boa. Tá. Mas é Onde, só falar comigo pelo Insta que eu passo. Eu vou ter o maior tá. prazer em passar, André. Onde fica, doutor? Meu consultório Consultório. fica ali na Vila Clementino, André, perto ao Shopping Metrô Santa Cruz. É um bairro próximo ao metrô, que tem muitas clínicas médicas, tem a Escola Paulista de Medicina ali próxima e de fácil, assim, localização, é muito fácil de chegar. Ali é super fácil mesmo. Se a pessoa não quiser ir de carro, pode ir de metrô, que é muito Sim, mais fácil para ir. é muito Então, mais fácil, André. já colocaram aí as redes sociais, alguém colocou aqui, tá? Então, as pessoas que quiserem uma orientação, procura o doutor Otávio, Com tá? certeza. Doutor, muito obrigado, viu? Que bom Eu você que estar aqui, agradeço. trazendo sempre informações de qualidade para as pessoas e orientando as Obrigado, pessoas André. da melhor forma possível. Gratidão, viu? Boa Eu que noite. agradeço. Boa noite, André. Tudo de bom, um bom feriado a todos. Até a Você próxima. também. Um abraço, fica com Deus. Tudo de Outra bom, você gente. Boa também. noite. Até. Boa Até noite, amanhã. André. Até. Tchau, tchau. Tchau.